Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os tantos membros do Governo, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Estamos hoje aqui a discutir um requerimento que já entrou em 23 de fevereiro de 2018, mas antes de entrar propriamente neste requerimento, eu queria deixar aqui uma palavra de solidariedade para todas as pessoas que foram vítimas dos incêndios, que continuam a ser vítimas de incêndios, bem como uma palavra também de apreço por toda a dedicação e esforço que anualmente vimos os nossos bombeiros fazer. São estas minhas primeiras palavras. Depois, dizer ao Sr. Ministro que tenho um grande apreço por todas as pessoas que, apesar da falta de condições e da falta de trabalho, da falta de emprego, continuam a viver no interior. Estas pessoas que continuam a viver no interior estão cada vez mais isoladas e não podemos deixar de correlacionar o problema dos incêndios com a desertificação que temos nesse mesmo interior, com o abandono das terras, e esse abandono surge porque as pessoas não têm o rendimento necessário para viver. E por isso queria dizer ao Sr. Ministro, e a propósito de tudo o que foi discutido ainda agora, que parte significativa desta culpa tem a ver com as políticas de sucessivos governos que apostam muito nas áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa e Porto, e pouco nestes territórios do interior. Ouvimos falar de milhões para as empresas, o Sr. Ministro ainda há um bocado aqui falou, que iriam vir mais 5 mil milhões de euros de investimento empresarial, mas o que é um facto é que os governos não atraem investimento para estes territórios, não atraem investimento produtivo. E mesmo no que toca às infraestruturas, o Sr. Ministro muitas vezes chama-me chata quando eu lhe falo da linha da Lausanne, mas ela era para continuar para Serpins, para Arganil, ela era de Serpins para Arganil e para Góis, ou seja, investimentos que contrariavam a desertificação. Quando falamos aqui, e o Sr. Ministro diz que nós estamos a queixar-nos porque os fundos estão a sair dos fundos de convergência para ir para Cascais ou para o Metro Lisboa, significa que esse dinheiro quer tirar destes territórios. O Sr. Ministro diz-me, então, mas é contra esses investimentos? Não, Sr. Ministro, eu quero que esses investimentos sejam feitos em Cascais e em Lisboa, mas eu não quero é privar as pessoas de Góis, de Arganil, de Tábua, de Oliveira, de Pampilhosa, dos investimentos a que deveriam ter direito. Por isso, Sr. Ministro, dizer-lhe e fazer-lhe novamente um apelo para que não se esqueçam destes territórios. E dizer-lhe outra coisa, Sr. Ministro, que é bom termos sempre presente quando o senhor acusa os governos anteriores. Em 24 anos, desde 95, 70% do tempo foram governos do Partido Socialista. O senhor dir-me-á, os governos do PSD também tiveram culpa? Tiveram, mas os do Partido Socialista tiveram mais culpa e estamos a chegar a um ponto que não é tempo sequer de estar a olhar tanto para essas culpas do passado, para pensar nesta gente e naquilo que temos que fazer para que elas continuem a viver no local. Depois, falando propriamente do assunto que nos traz aqui, como disse, este requerimento já é bastante antigo, mas dizer-lhe que, de facto, imaginarmos gente, imaginarmos pessoas sem famílias, como o senhor ainda há bocadinho lhe referiu, que passado quase um ano dos incêndios ainda estão sem linha telefónica, sem internet, pensarmos o que essas pessoas viveram, pensarmos o que é que cada um de nós sente quando não tem telefone, como é que se sente? Vamos imaginar esta gente e o que é que ela tem sentido, o que é que ela continua a sentir. Ainda ontem estive a falar com o Sr. Presidente da Assembleia de Góis, que me disse que no Conselho de Góis, União de Freguesias do Cadafaz e Colonial, as aldeias de Adela e Açor continuam sem comunicação de telemóvel, internet, desde outubro de 2017. Portanto, faço-lhe um apelo, Sr. Ministro, para que de facto a situação seja resolvida rapidamente. Depois, em relação ao tema, dizer-lhe que o PSD foi sensível, tem sido sensível a esta questão, recordar-lhe que já em 7 de dezembro de 2017 apresentámos um requerimento ao Governo em que colocávamos algumas questões, nomeadamente para quando o estabelecimento das comunicações de territórios afetados pelos incêndios, se estariam previstas compensações para os territórios afetados, designadamente através da colocação de fibra óptica nos locais onde ainda não havia sido colocada e quem seria onerado com os custos de investimento. Isto foi em dezembro de 2017. Depois, o Sr. Ministro só nos respondeu, se eu não estou em erro, ou o seu gabinete, em 23 de abril de 2018. Ou seja, muito tempo para quem está à espera, especialmente para as pessoas que estavam à espera. E nessa altura foi-nos dito que da existência de cerca das 520 mil que tinham sido afetadas por o incêndio, ainda faltava restabelecer mais de 2 mil. Em junho deste ano, penso que eram mais de 1.000, de acordo com os dados da ANACOM. Na altura, o Sr. Ministro, mostrando alguma satisfação, dizia-nos que os clientes que ficaram impossibilitados de utilizar os serviços de comunicações
a ser onerados pelos operadores no que diz respeito ao período de indisponibilidade dos serviços, situação mais do que justa. Por isso, senhor, mas o que é certo é que soubemos que algumas pessoas continuaram a receber faturas, nomeadamente da Mel. Por isso, senhor Ministro, queria só apenas perguntar o seguinte: que medidas tomou a ANOCOM face ao facto de alguns operadores não terem descontado nas faturas o período de tempo em que os clientes não tiveram acesso aos serviços de comunicações contratados, se foram mesmo ressarcidos? Relativamente aos territórios afetados, que medidas compensatórias foram implementadas no terreno, se todos irão ter de facto a fibra óptica e, mais recentemente, qual a situação que se vive na zona de Monchique e nos demais territórios afetados pelos últimos incêndios? Se já foram estabelecidas as telecomunicações e se não foram pedir-lhe a maior celeridade? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.